Bom dia, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje é um domingo, que seja um domingo abençoado na vida de cada um. Hoje eu venho falar uma palavra que está em Salmos 126 e também um louvor desse daqui, ó. Fabiana Anastácio. Que Deus abençoe, gente, a vida de vocês, que Deus guarde. Oh, Jesus, vai entrando, Senhor, nessa palavra. Vai entrando, Pai. Entra no coração de cada um dos teus filhos que precisam da tua confiança, Senhor. Que nos ensine, Senhor, a te adorar, a te exaltar e te glorificar, Pai. Porque de ti é toda a honra e toda a glória. E aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar, Jesus. Porque independente do que nós estamos vivendo, independente, Senhor, do que estamos passando, Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, a nossa pequenez diante de Ti. Vai, Senhor, restaurando o Teu altar sobre a nossa vida. Vai restaurando, Senhor, vai nos ensinando, Senhor, a Te adorar em espírito e em verdade, Jesus. Vai, Senhor, nos ensina a Te louvar, Senhor, e sentir a Tua presença mediante essa oração, esse louvor e essa palavra. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Jesus, a nossa pequenez diante de Ti. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, que aqui esteja, Senhor, que venha falar no coração de cada um dos Teus filhos, Pai. É isso que eu te peço nessa manhã. Então perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa pequenez diante de Ti. Cobre, Senhor, o que é nosso, direto ou indiretamente. Cobre, Senhor, a nossa casa, cobre a vida dos nossos filhos, cobre, Senhor, a vida dos nossos maridos, de cada um que se encontra casado, ou aqueles que estão solteiros, que estão viúvos, que estão divorciados, que têm um bom encontro em Ti, Jesus, e que nós aprendemos a Te adorar, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos, Senhor, que nós temos que Te adorar e que o Senhor é o nosso Deus e é o Deus que faz todas as coisas. É isso que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Te adorarei, está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ainda vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Quando a gente chegar lá no céu, nós iremos adorar a Deus. A palavra de hoje é Salmo 126. Consolo para os que choram. Cântico de Davi. Que aqui é o consolo para aqueles que choram em Cristo, mediante a uma dor, mediante a uma perca, mediante a um luto, mediante a diversas questões da vida. Às vezes você perdeu seu emprego, muitas das vezes você perdeu alguém que ama, muitas das vezes aconteceram diversas situações difíceis durante a tua vida e Deus está trabalhando com você no meio dessa perca, porque não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. A palavra de Deus aqui ele fala, né, aqui em Salmo 126, do 1 ao 6, que fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações que se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neglube. E os que as lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem anda chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Trazendo seus feixes é a sua alegria. E aqui Deus ele é claro no que ele fala. Os que choram perante ao Senhor
né, ele dá o seu consolo. Então nós temos que entender que independente da situação que nós estamos vivendo, Jesus, nós estamos chorando por alguma situação, por alguma perca, ou às vezes a gente nem perdeu nada, mas a gente se encontra triste, angustiado com certas situações da nossa vida. Mas Deus, ele é muito claro no que ele fala pra gente. Consolo para os que choram. Então, consolo para os que choram em Cristo Jesus. Muitas das vezes você está passando por uma luta na sua casa, com o seu cônjuge, mediante você está passando por uma luta com os seus filhos, mediante as pessoas que estão passando por um vício, né? Pessoas que têm vício em casa, né? Às vezes pessoas que usam entorpecentes ou algum outro tipo de vício, seja na bebida ou seja em qualquer outra situação da sua vida. Pessoas que perderam pessoas no luto, né? Que nem no caso eu perdi a minha mãe, perdi um bebê. Pessoas que passaram por diversas situações na sua vida de percas, né? Porque às vezes a perca, muitas pessoas falam, ai, mas e o que eu vou fazer com tal coisa? Eu perdi meu emprego, eu perdi fulano de tal, eu perdi qualquer situação da vida. Mas, gente, entendam que Jesus, ele é dono de todas as áreas da tua vida. Então Jesus, ele trabalha em todas as áreas. Por isso que aqui fala consolo para os que choram. E lá em Salmo 123 também fala, né, que o Senhor é o bom pastor. Então Deus é aquele que cuida de você no meio da luta, seja ela no financeiro, seja ela num luto, seja ela numa porta que se fechou. Às vezes é um ciclo que o Senhor quer encerrar na tua vida, daquela porta que se fechou, porque tudo, e lá em Eclesiastes 3 também fala que existe tempo certo para tudo. E todo o propósito debaixo do céu. Então não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. Então às vezes num filho que você perdeu, muitas das vezes numa gravidez que você não levou adiante, que você perdeu no meio do processo, assim como aconteceu comigo, assim como diversas pessoas que passaram pela minha vida, seja na parte amorosa, quanto na amizade, que não permaneceram comigo no meio do propósito ou no meio do caminho, porque assim, Deus, ele trabalha de uma forma diferente. Então, tem muitas pessoas que ele tira. Se a pessoa não tá andando no propósito junto com você, e Deus tá vendo que a pessoa não tá te agregando, o que Deus vai fazer? Ele vai tirar do teu caminho. Porque todo tipo de pedra que entra no teu caminho, Deus, ele tira, ele afasta, ele não faz, às vezes, então, diversas situações Deus tem trabalhado na nossa vida. Então, a gente, por mais que a gente tenha, então aqui já fala, consola os que choram. Então, conforme mais a gente chora para Cristo, mais a gente abre o caminho espiritual, quanto mais a gente vai permitindo que Deus trabalhe na nossa vida pelo campo espiritual, Deus, ele tá trabalhando. E a gente sabe também que no mundo espiritual não existe nada neutro. Então as nossas lágrimas, que muitas das vezes a gente não fala, não verbaliza, Deus, ele trabalha porque ele vê além do que o homem vê. Porque enganoso é o coração do homem. Jesus já fala que o coração do homem ele é enganoso. O problema da gente é que a gente, muitas das vezes a gente promove pessoas na nossa vida. Promove certas pessoas na nossa vida como amigos ou como algo a mais na nossa vida, mas a gente promove com a nossa emoção. Muitas das vezes a gente não deixa Deus trabalhar, não deixa Deus fazer. Então, por isso que nós temos que chorar para Cristo. Quando ele fala consola os que choram, ele fala sobre todos que choram em Cristo Jesus. Então, assim, às vezes é na vida espiritual, às vezes é na vida sentimental, às vezes é na perca de um filho que você teve, às vezes é na perca de uma mãe que você enterrou, às vezes é na perca de um pai, às vezes é na perca de um parente ou de qualquer outra área da tua vida que você está chorando, né? Eu não sei o que Deus quer falar para cada um de vocês aqui, mas tenham paciência, perseverem em Cristo, entendam que Deus, ele é bom,
né? E a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes é um noivado que não se concluiu. Muitas das vezes é um casamento que Deus não permitisse que acontecesse, ou de um divórcio que às vezes aconteceu. Claro que nós sabemos que Deus ele não abomina o divórcio, só que Deus também não quer uma mulher que apanha do marido, Deus não quer uma mulher que seja humilhada pelo marido. Então a gente tem que aprender a ter senso, interpretar a Bíblia de uma forma totalmente diferente. Tem certas ocasiões da nossa vida que Deus ele trabalha de uma forma que não entende, e às vezes Deus ele trabalha num divórcio. Ele tá trabalhando com você, ele tá te tratando. Muitas das vezes Deus ele trabalha numa perca, de um luto, de um falecimento, que nem no caso meu. Eu perdi um marido em 2020, então Deus ele me tratou ali. Aí depois eu conheci uma outra pessoa que era usuário de entorpecentes. Deus teve um tratar comigo ali, porque Deus me livrou depois dessa pessoa. Aí depois, quando eu achava que tava tudo bem, eu descobri uma gravidez, perdendo já a gravidez de 3 meses. Aí quando não 100% recuperada, porque eu não tô 100% recuperada, é muito difícil falar disso, o Senhor decidiu por vontade dele, porque a sua boa e vontade é agradável, ele recolheu a minha mãe. Então assim, ele trabalha com cada um de nós de uma forma totalmente diferente. Às vezes é num luto que ele quer tratar com a gente, às vezes é numa forma de fazer a gente crescer, porque ninguém quer perder uma mãe, ninguém quer perder quem ama, né? E eu queria ser mãe de novo, mas enfim, não foi o que Deus permitiu, não foi o que Deus quis para aquele determinado momento. Talvez eu também não estaria pronta para ser mãe de novo. Então Deus ele sabe de todas essas coisas, ele sabe das dores que nós carregamos, ele sabe de tudo que nós passamos. E tudo que eu tô falando para vocês aqui, gente, eu também chorei muito em Cristo para poder assim, eu não tô 100% forte. Às vezes as pessoas vão olhar esse vídeo e falar: nossa, mas fulano parece tão forte, mas eu não tô, gente. Deus ele sabe como é doloroso. Deus ele sabe como dói, né? A gente tem que enterrar uma mãe, a gente tem que enterrar um filho. Muitas das vezes as pessoas têm que enterrar um marido, né? Porque fala assim: eu sou viúvo. Nossa, gente, isso é uma coisa pesada de se falar, porque eu fiquei viúva aos 25 anos de idade, né? Hoje eu tenho 31 anos. Hoje, graças a Deus, eu tenho um outro relacionamento, assim, saudável, né? Não é que nem o outro atribulado. Mas, assim, Deus, ele sabe da forma de tratar. Porque uma vez eu escutei uma pregação que Deus falava assim: Deus, ele te tira o que te fere para te dar o que te cura. Então ele vai tirar o que tá te ferindo. Então ele vai tirar toda a amargura, ele vai tirar toda a tristeza, ele vai tirar amizades que te adoecem, porque a gente pensa que não, mas tem amigos que deixam a gente doente. Tem amigos que muitas das vezes mais sugam a sua energia do que te ajudam. Então nós temos que nos atentar em tudo aquilo que Deus faz. Por isso que Deus fala: consolo aos que choram. Entendeu? Então, às vezes é uma pessoa do seu relacionamento amoroso que Deus tá tirando do teu caminho. Às vezes é uma amizade, às vezes ele tá te afastando da parentela, às vezes ele tá trabalhando de uma forma que às vezes você não queria, mas só confia no processo, porque a boa vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Consola os que choram. Então aqui, quando Deus restaurou a sorte de Sião, então Deus ele vai restaurar a nossa sorte, né? Ele vai restaurar a nossa vida. Quando Deus ele fala de restauração, muitas das vezes você tá lá em caquinhos, um vaso todo quebrado, como um vaso de alabastro. Aí ele vai, te quebra inteiro, te caceta, mas depois ele te restaura de uma forma totalmente diferente, assim como foi com Jó, assim como foi com Davi, assim como foi com Salomão. Por que Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia? Porque a todo momento ele pedia sabedoria para Deus. E a sabedoria que Deus deu para Salomão, ele não vai dar para a gente. Ele vai dar discernimento, porque a sabedoria que ele deu para Salomão foi só para Salomão.
E pra gente ele vai dar discernimento de entender que muitas pessoas que estão saindo do nosso caminho, e esse choro que a gente tá chorando para Deus, ele vai nos consolar. Ele já começou a nos consolar. Ele já começou a mostrar a tua obra. Porque a palavra de Deus fala: aquele que começou a boa obra é bom, fiel e justo para terminar. Então ele vai terminar a boa obra. Mas não no seu tempo, não no meu tempo, no tempo dele. Porque ele sabe, esse negócio que fala assim, ai, Deus tarda, mas não falha. Deus, ele nunca tarda. Ele chega na hora certa e na hora exata. Então, muitas das vezes o que você acha que para você tá sendo tarde, Deus ele vai vir no momento certo. Consola os que choram. Então, quando Deus restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então, nós ficaremos como quem sonha. Porque Deus ele restaurou a sorte e junto com isso ele está trazendo a restauração do amor, ele está trazendo a restauração da sua confiança em Cristo, porque nós temos que confiar que Jesus ele pode todas as coisas. Então da mesma forma que ele está trabalhando na minha vida, não é a forma que ele vai trabalhar na sua. Então Deus ele tem uma forma especial de trabalhar na vida de cada um dos teus filhos, dos teus ungidos. Porque Deus, Deus, ele sabe exatamente o que ele faz. Mediante a uma dor, mediante aquela dor que você acha que não vai suportar, mediante a tudo. Deus, ele é muito justo. E ele é um pai muito amoroso e misericordioso. Ele tem a sua infinita misericórdia sobre a nossa vida. Então eu deixo essa palavra para vocês meditarem, para que vocês venham entender. Porque Deus, ele também fala aqui em Salmo 123, aqui, ó. A ti, que habitas nos céus, e elevo os meus olhos. Então, quando nós olhamos para o céu, nós elevamos os nossos olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores. Os olhos da serva e a mão da sua senhora. Assim nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que venha a compaixão de nós. Esse é Salmo 123, tá, gente? O que eu li para vocês foi o 126. Tem compaixão de nós. Tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada de zombaria dos arrogantes, do desprezo dos soberbos. Aqui Deus ele fala, né? Aqui o Davi fala, né, na verdade, que nós elevamos os nossos olhos a Cristo e que nós pedimos a compaixão do Senhor e que nós estamos cansados dos arrogantes e das pessoas que zombam de Cristo. Mas todas aquelas pessoas que zombam de você, que riem de você, quando te verem lá no alto, né, onde Deus quer porque Deus ele fez a gente para ser livre, para ser liberto de toda a palavra contrária. Então nós não temos que ir pelo que vemos, nós não temos que ir pelo que ouvimos, nós temos que ir pelo que Deus nos mostra. Porque as pessoas não têm compaixão mesmo uma das outras. A gente está vivendo num mundo onde está tudo virando ao contrário. Infelizmente é a verdade. Então, Deus ele sabe, Deus ele é o nosso protetor, ele é nosso pai. Então confia no que Deus tem para a tua vida. Confia que a sua sorte ele vai restaurar e como quem sonha você vai viver. Confia que quando você olha para os céus, Deus ele tá te ouvindo aqui, como diz em 123. Confia que aquele pai que tá vendo que às vezes, muitas das vezes no seu armário não tá faltando as coisas, que na sua geladeira tá faltando comida, ou tá acontecendo diversas outras situações, confia que Deus vai te mostrar o caminho. Ele vai abrir os teus olhos espirituais e você vai enxergar que Deus ele é pai e ele cuida de você nos mínimos detalhes. Confia que Deus está sendo o seu consolo e que você está chorando, mas Deus ele está te ouvindo. E ele vai usar pessoas, às vezes até pessoas que você achava que ele não iria usar. Às vezes o improvável
se torna provável aos olhos de Deus. Eu falo porque muitas das vezes eu fui zombada dentro da minha casa. Muitas das vezes eu fui... muitas pessoas não acreditavam em mim. Eu fui a menos improvável. E hoje eu tenho uma boa estrutura. Tô passando por certas dores, por certos momentos difíceis, mas Deus, ele tem coberto, né? E Deus, ele fala pra mim que ele vai restaurar minha sorte. E assim como ele tá restaurando a minha sorte, eu vou viver como quem sonha. Então eu tenho um casamento blindado, eu tenho uma família cuidada, meus irmãos estão sendo cuidados e tratados por Cristo. O meu ambiente de trabalho vai ser uma bênção, tudo vai ser uma maravilha. E eu sei que no tempo certo Deus, ele vai me honrar, porque nada e nenhum dos teus planos é frustrado. Então confie, gente, em Deus, porque Deus, ele é maravilhoso, ele é bondoso e ele é misericordioso, ele tem misericórdia de nós. Podemos, muitas das vezes, a gente tá perdendo a fé, mas a palavra de Deus fala que é onde tem um pinguinho assim, ó, de fé, Deus, ele habita. Às vezes até mesmo quando a gente não tem fé, Deus, ele mostra tudo aquilo que nós precisamos que ele mostra. Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, que vocês venham ser cada vez mais abençoados e que o domingo de vocês venha a ser extraordinário. Que Deus abençoe e beijos e até logo. Até o próximo vídeo.